Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, no livro do profeta Jonas. Eu vou ler apenas uma parte aqui para introduzir o sermão. E depois, à medida que nós formos meditando no texto, os irmãos nós vamos voltar ao texto e falar um pouco mais sobre ele. Então nós vamos ler até o verso 5, até o verso 4, está aí? Pronto. Nós vamos até o verso 4, vamos reler até o verso 4, então, livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz assim a partir do verso 1. O Senhor Deus deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Até aqui, para nós introduzirmos o sermão, a nossa meditação nesta noite. Como eu disse na leitura oficial, é um livro curto. A história desse profeta com a cidade de Nínive, ela é descrita em apenas 4 capítulos e em 48 versos, distribuídos mais ou menos no primeiro 17, depois 10 pequenos capítulos. Mas trata-se de talvez das mais marcantes experiências pessoais que alguém teve e está registrado na Bíblia. Eu não sei se você consegue pensar sobre essa possibilidade. Se a gente pensar em experiências no mar, nós vamos ter os discípulos algumas vezes, pelo menos 2 em tempestades. Nós vamos ter o apóstolo Paulo quando sofre aquele naufrágio. Mas eu acho que a experiência de Jonas ultrapassa por causa do peixe, né? Por causa dessa particularidade. E é uma história então que até mesmo as crianças sabem contar a história deste homem. Bem, Jonas era um profeta. Quem eram profetas? Profetas eram homens que Deus escolhia e que outorgava a eles autoridade para comunicar mensagens de Deus para a nação, para reis, para governantes, para liderança religiosa, para quem quer que fosse que Deus quisesse comunicar algo. Deus então usava os seus profetas para trazer, por exemplo, juízo ou alguma promessa que ele tinha para alguém ou para um povo. Então a missão dos profetas, de modo geral, era sempre conduzir os homens, as pessoas, à presença de Deus, ao arrependimento, à justiça e principalmente à fidelidade e obediência a Deus. Essa era a função básica de um profeta, e Jonas então era este profeta. Aliás, o nome Jonas significa porta-voz da paz. Então ele era um homem escolhido por Deus para propagar, para levar a mensagem de paz. É verdade que geralmente essa ilustração é utilizada quando se fala para lideranças, quando se vai ensinar lideranças. Geralmente Jonas essa história é uma história, uma ilustração utilizada. Mas eu entendo que podemos contextualizar a experiência de Jonas, porque as lições que nós vamos aprender aqui são lições práticas, são lições do nosso dia a dia, são lições da nossa jornada por este mundo, como pais, como mães, como filhos, como empregados, como cristãos. Então acho que a gente consegue contextualizar essas lições práticas e aprendermos alguma coisa com essa história hoje. E qual é a história então do profeta Jonas? Ele recebe uma missão específica de Deus, que não era novidade para ele. Sendo um profeta de Deus, ele recebe a missão de levar uma mensagem a uma nação. E aqui no caso não era um rei, não era um líder, mas era uma nação inteira. Ele deveria ir lá em Nínive e pregar àquela nação. Agora o que acontece? Ele decide fugir desta missão. Ele decide ignorar aquela missão, aquela mensagem, aquela ordem de Deus, e ele foge, simples assim. O profeta de Deus, investido de poder, de autoridade, recebe uma missão, achou essa missão muito difícil e simplesmente desertou.
Eu não quero entrar aqui no contexto da história de Jonas, mas há razões para que Jonas tenha resistido ir a Nínive, porque Nínive fazia parte da sua história, dos seus antepassados, um povo muito cruel, um povo que havia destruído, havia matado, havia feito muito mal às suas gerações anteriores. Então essa talvez pudesse ser uma das razões para que Jonas, ao receber a missão de ir lá falar justamente para aquele povo, ele tenha decidido fugir da presença de Deus. Primeira lição que nós aprendemos aqui. Às vezes eu converso com o Amós fala: eu queria ser igual o profeta Elias, queria ser igual o profeta Eliseu, né? Orar e o machado flutuar, orar e... Mas você sabe que como Jonas, acho que quase todos nós somos. Então você já parece com um profeta. Com Jonas todos nós parecemos. Muitas vezes nós fazemos como Jonas quando nós olhamos aquilo que Deus coloca diante de nós, aquilo que Deus nos chama a realizar para Ele. E às vezes a gente pensa que realizar algo para Deus é só no púlpito, é só dentro da igreja, é só com uma Bíblia debaixo do braço. Mas existem muitas coisas que Deus exige de nós, e eu quero aqui encorajar vocês colocando a primeira delas: como é difícil ser um pastor de uma igreja. Não é fácil, não é uma missão fácil dada por Deus a algumas pessoas como a mim. Não é fácil você ser o sacerdote do seu lar. Não é fácil você assumir o papel que um homem precisa assumir para ser o líder espiritual da sua casa. Não é fácil, assim como ser o sacerdote, ser um bom pai, ser um exemplo de pai. Como não é ser um bom exemplo de mãe, ser uma mãe equilibrada, uma mãe que apoia, uma mãe que disciplina, uma mãe que ama, que conduz os seus filhos ao temor do Senhor. Não é uma missão fácil liderar esse ou aquele ministério na igreja. Às vezes as pessoas, tem até alguns memes na internet, né? As pessoas, principalmente com crianças, eu não sei porquê, aparece lá a líder, né? Querendo ser o líder, e aí quando ela está lá, ela percebe as dificuldades, os desafios. Então assim, existem muitas coisas que exercer ministério na igreja é um desafio, e quando nós somos chamados, nós não podemos fugir, não devemos fugir. É muito difícil liderar a casa, seja o pai, seja a mãe, liderar filhos. É muito difícil liderar as contas da casa. É muito difícil fazer parte de um ministério, não só liderar, mas também fazer parte do ministério. Seja o ministério de louvor, de intercessão, de evangelismo, seja qualquer for o ministério do ensino, um ministério que exige muito, é muito difícil fazer parte desse ministério. E para a gente sair de dentro da igreja, ser um aluno exemplar, ser um bom empregado, ser um bom cristão lá fora, ter uma vida de oração, ser um dizimista fiel, viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida de obediência, de acordo com a palavra de Deus, de santidade diante de Deus. Oxa, como isso é difícil, como todas essas coisas são difíceis. Mas a história de Jonas, ela nos ensina um princípio importante. Deus nunca deu e Deus nunca vai dar uma missão a um dos seus filhos que ele não seja capaz de realizar. Eu repito, Deus nunca vai dar uma missão para um dos seus filhos que ele não seja capaz de realizar. Então, algumas pessoas são autossuficientes para realizar algumas coisas? Não. Quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é disso que eu estou falando. Não há nada que você e Deus juntos não possam fazer. Não há nada que você é chamado por Deus para realizar que Ele não estará na retaguarda, te apoiando, te suportando, te dirigindo, te inspirando, te sustentando. E é assim que a obra de Deus acontece. Pelo contrário, a Bíblia diz que a coisa mais maravilhosa que tem é nós tomarmos partes dos propósitos de Deus. É nós nos sensibilizarmos para um chamado específico de Deus e dizermos sim a esse chamado do Senhor. Isto é maravilhoso. Isto é, ainda que existam dificuldades, ainda que as dificuldades do ministério, de um casamento, de uma vida estudantil, de todas as áreas da nossa vida, nós vamos enfrentar desafios, dificuldades e problemas. Mas todas as vezes que nós somos chamados para fazer as coisas que Deus nos chama para fazer, ainda que algumas delas aparentemente sejam difíceis, e aí você pensa um pouco para dizer sim, você pensa um pouco para aceitar. Talvez você diga assim: se eu aceitar esse desafio, se eu disser sim para isso, eu vou perder alguns privilégios, eu vou perder alguma coisa que é bom para mim, seja um descanso, seja liberdade.
Mas saiba de uma coisa: aceitar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, não existe nada mais maravilhoso, mais recompensador do que estar na vontade de Deus. De fato, é maravilhoso, é gratificante podermos tomar parte nesses propósitos divinos para as nossas vidas. Então nós vimos que a missão de Jonas era uma missão de profeta: anunciar àquela nação, aos ninivitas, uma triste situação que eles viviam, que era a distância de Deus, que eram estar distantes de Deus. Alguma versão diz que a maldade daquele povo cheirava mal às narinas de Deus. Chegava aquele cheiro mal que incomodava Deus, e Deus então escolhe Jonas para ir lá anunciar este mal, este pecado, esta maldade na vida daquele povo. Quem eram os ninivitas? Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio foi, naquela época, era um dos maiores impérios mencionados no Antigo Testamento. Era uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes. Era considerado uma cidade poderosa. Ela tinha muralhas, ela tinha torres, ela tinha exércitos. Nos dias de Jonas já era uma cidade avançada em ciência, em matemática, em astronomia. E como não podia faltar, era também uma cidade muito religiosa. Era uma cidade onde as religiões estavam presentes. Só que nem a religião, nem a ciência, nem toda essa capacidade bélica, esse poder militar que a cidade tinha, foi capaz de evitar que o pecado dominasse aquele povo, que o pecado dominasse aquela população. Na verdade, irmãos, nenhum recurso material pode satisfazer as necessidades espirituais. Ainda que você possa incluir a religião aí. Quem estava na escola bíblica dominical hoje pela manhã, aprendeu uma lição muito importante, e que chega a doer ao nosso coração pensar que esta é uma realidade dos nossos dias, e talvez pior do que fora nos dias de Jeremias. O chamado cristão nominal. Ou seja, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, aquelas pessoas que carregam uma religião, aquelas pessoas que professam ser religiosos, mas que na verdade estão longe de Deus. Essa era a situação dos ninivitas. Havia religião ali? Havia tudo que você pode pensar, mas havia o pecado imperando naqueles corações, e isso incomodava Deus. Todo pecado incomoda a Deus. Imagine uma nação inteira cega, uma nação inteira perdida, uma nação inteira no pecado, o que isso realmente não significa para Deus. Muito bem, então a missão que Deus dá ao seu profeta, ao porta-voz da paz, é essa: você vai lá, vai denunciar a transgressão desse povo e vai convidá-los para voltar-se para mim, para voltar-se para Deus, para arrepender-se dos seus pecados. Foi isso que Deus delegou então a Jonas. Imagine, Deus olha para aquele povo, vê a sua situação, e ele precisa socorrer, e ele escolhe um homem, e esse homem é Jonas. E aí Deus entrega a mensagem para ele, e imagina que em alguns dias Deus vai começar a ver o resultado, do seu profeta, do seu enviado. Mas o que acontece? Embora ordenado ir a Nínive, que ficava ao norte, na época a região da Mesopotâmia, ele desce e vai para a direção oposta, ele vai para o sul. A Espanha naquela época ainda é a Espanha hoje, então é possível a gente fazer alguma analogia da geografia. Então ele vai para o lugar oposto. Então Deus manda ele para lá, ele vai para cá. Deus manda ele para o norte e ele vai para o sul. O texto diz que ele desce até um porto chamado Jope, compra uma passagem e entra no navio que vai para Tarsis. Tarsis vai na direção oposta de Nínive. Tarsis está diametralmente oposta em relação à ordem que Deus tinha dado para ele. Olha só que algumas informações importantes. Primeiro, a distância da onde ele estava até Nínive era mais ou menos 800 quilômetros por terra. A distância da onde ele estava para Tarsis, que é a passagem que ele compra, o navio que ele embarca e a direção que ele pretende viajar, era de 3 a 4 mil quilômetros. Ele está multiplicando por 4, quase 5 a distância de viagem. Mas isso ainda não é o mais importante. Uma viagem de 3 a 4 mil quilômetros, naquela época, obviamente, de navio, em ventos normais, ele poderia levar de 20 a 25 dias. Se houvesse algum vento contrário,
ou dependendo da rota que ele escolhesse, essa viagem poderia durar até 70 dias. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Jonas, geograficamente, ele escolheu o lugar conhecido, o lugar onde se pudesse trafegar até lá, onde se pudesse navegar até lá, mais longe da onde Deus havia mandado ele ir. Você consegue entender o que é isso? Nínive está a 800 quilômetros. Qual é o lugar que eu consigo chegar na direção oposta, mais longe de Nínive? 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, é para lá que eu vou. E é isso que Jonas faz. Ele entra nesse navio com essa decisão de ir para um lugar diferente, oposto, distante da onde Deus o havia mandado. Jonas escolheu o caminho mais longo, mais difícil e mais perigoso. Ele foi para o lugar mais distante da terra, da onde Deus o queria. E eu quero que você pense sobre isso. O quão perigoso é nós navegarmos por águas, ou navegarmos fora dos planos da direção de Deus. Porque a fuga, irmãos, eu até deveria ter começado o sermão com isso. O que significa fugir? O tema hoje é fugindo de Deus. E é meio ilógico isso. Porque o que significa fugir? O que significa fuga? É fugir com medo de algo ruim. É fugir de algo que o ameace. Deus não ameaça ninguém. O nosso Deus é um Deus de amor. Então fugir de Deus é até um tema que poderia ser outro, mas eu coloquei esse tema justamente para nos chamar a atenção a isso. Primeiro que nós vamos ver depois que não é possível fugir de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Às vezes nós resistimos à vontade de Deus e nós vamos experimentar o que Jonas experimentou. A fuga sempre vai ser uma sucessão de erros, uma sucessão de escolhas equivocadas. A fuga, o caminho da fuga sempre demora muito mais do que deveria, sempre vai causar mal-estar, aborrecimento, vai trazer imprevistos. Todos nós temos em algum momento, em algum grau, eu repito, a responsabilidade de responder a algum chamado de Deus. Se não for de ser profeta numa outra nação, que é o caso aqui de Jonas, talvez para alguns aqui, e eu me incluo, nós temos o chamado de ser um bom pai, de ser um bom marido, nós temos o chamado de ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom aluno, um bom cristão, um bom cidadão, um bom empregado, um bom obreiro da casa de Deus. E nós sabemos que para cumprir esses chamados, para cumprir essas obrigações que nós somos chamados por Deus para fazer, isso implica em perseverança. Isso implica, como eu disse, em renúncia. E às vezes, quando alguém ouve esse chamado de Deus, ele pensa no que ele vai ter que renunciar. Ele pensa em algumas coisas que hoje é confortável e que talvez não seja mais confortável a partir daí. Então, infelizmente, muitas pessoas se convencem de que fugir do chamado, fugir da missão, fugir da voz de Deus é mais confortável, é mais ideal do que sofrer pelo propósito, do que encarar a responsabilidade e cumprir o chamado de Deus. Mas eu quero dizer para você e garantir que nunca vai ser melhor fugir. Nunca você vai estar seguro fugindo de Deus. Fugir de Deus jamais, nunca será a melhor escolha. E nós vamos ver isso a partir de agora. A partir do verso 4, navegando então nesse navio para Tarsis, que pode simbolizar aqui o navio da dúvida, da desobediência, da rebeldia, chame como você quiser. Mas Jonas desce para o porão daquele navio e ele vai dormir. Uma vez que ele está fora da direção de Deus, uma vez que ele está em desobediência àquilo que Deus o havia ordenado a fazer, Deus recebe a sua atitude e responde, e não demora muito, e Deus responde isso como uma tempestade, como um vento muito forte, sobre aquela embarcação, sobre o mar. E aí o texto que nós lemos diz que aquele vento, transformado numa tempestade, começa a amedrontar, começa a aterrorizar aqueles viajantes, aqueles tripulantes daquele navio, e eles começam então a clamar. Nós vemos no texto que eles são religiosos, eles conhecem deuses, e eles começam cada um clamar ao seu Deus, cada um pedir ao seu Deus que faça alguma coisa, mas nada acontece. E eles começam então agora, numa tentativa desesperada, a jogar fora as cargas que eles estavam transportando. Eu não sei, a Bíblia não diz o que é, mas se estava dentro do navio, estava sendo transportado,
E uma viagem naquela época demorava tanto, custava tanto, provavelmente era algo que tinha valor. Era algo que tinha alguma serventia. Mas eles estavam abrindo mão daquela bagagem, estavam abrindo mão daquelas cargas para aliviar o navio e ver se aquilo ajudava o navio não naufragar, não se destruir como eles imaginavam que estava prestes a acontecer. Nada disso resolve. E aí alguém diz para eles: olha, eu conversei quando nós estávamos embarcando com um passageiro, ele foi direto lá para o porão, é Jonas. E aí o capitão do navio vai interrogar Jonas, vai questionar ele, como é que ele pode, depois, no meio de uma situação tão grave, de tanta turbulência, de tanto desespero, todo mundo se lutando para salvar a sua própria vida, e ele escondido, ou pelo menos dormindo no porão daquele navio. Você sabe que fugir, se esconder, é óbvio que Jonas não estava dormindo aqui descansando. Tem um episódio que diz que havia uma tempestade no mar e Jesus estava na polpa do barco dormindo. Jesus estava dormindo, descansando. Mas Jonas não estava dormindo o mesmo sono que Jesus estava dormindo. Havia uma tempestade, eles estavam num barco, mas Jonas estava ali numa fuga. Jonas não estava jamais descansando, porque quem está fugindo de Deus, quem está confrontando a vontade de Deus, não tem paz, não tem descanso. Então imagine que ele estava ali, desesperado, para não ver, para ficar isolado, para ninguém perguntar para ele. Mas o capitão desce lá. Isso acontece com todos aqueles que se afastam de Deus. Essa atitude de jogar fora as coisas, essa atitude de se isolar, essa atitude de não desfrutar do que está acontecendo, é própria daqueles que estão distantes de Deus. Eles ficam isolados, eles ficam desolados, eles ficam impotentes, eles se sentem a pior das pessoas, porque ele está longe de Deus. Ele se afastou de Deus. E quando isso é uma escolha, quando a pessoa decide se afastar de Deus, quando a pessoa conhece o caminho, conhece a palavra e abandona Deus, isso é mais terrível ainda. Então, quando uma pessoa está longe de Deus, ela está ameaçada pelas tempestades, ela também joga fora alguns valores que são muito importantes, mas que naquela hora, para salvar, a sua própria pele, ela acaba perdendo coisas importantes como a liberdade, como oportunidades, como família, como saúde, muitas vezes relacionamentos, muitas vezes vida espiritual, ministérios são lançados fora porque a pessoa está perdida, está longe de Deus, está cega, e ela não sabe o que fazer, e ela vai jogando, ela vai perdendo essas coisas que ela tinha. E quando nós pensamos em ganhar a nossa vida, de alguma forma, principalmente jogando fora essas dádivas de Deus, nós vamos para um texto que Jesus disse em Mateus 16, ele disse: quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E aí ele faz uma avaliação: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nós não temos nada. A nossa alma foi conquistada, a nossa salvação foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós precisamos olhar para Ele, é por isso que Ele diz que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, à luz desse mundo, a visão deste mundo, perder a sua vida, por amor a Cristo, então ele a encontrará. Diante dessa situação, o representante de Deus está lá, mas ele está dormindo. Está lá, mas ele está inoperante, ele não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Agora, repito, Jonas não estava escondido de Deus. Eu quero ler alguns versículos com vocês, pelo menos 4 ou 5. Não precisa a sua Bíblia, eu vou citar aqui, não precisa abrir, eu vou citar o texto e a fonte. Deus estava vendo Jonas o tempo todo. O capitão do navio o descobre ali, mas Deus estava vendo ele o tempo todo. Jó capítulo 34, verso 21 diz assim: os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Então Deus, que está sobre os caminhos dos homens e vê todos os seus passos, estava vendo Jonas naquele porão, e está nos vendo aqui, e Ele está nos vendo aonde nós vamos estar em todo o tempo. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o mal e o bem. Então não existe nada que passa desapercebido aos olhos de Deus, nem o mal e nem o bem, nem o mal que nos fazem e nem o mal que nós fazemos, nem o bem que nos fazem
e nem o bem que nós fazemos. Os olhos do Senhor contemplam tudo. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem teremos de tratar. Então todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Apocalipse 2:3 diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Quando o texto diz mentes e corações, ele não está falando do caminhar, ele não está falando de uma ação. Mente e coração é algo que as pessoas não conseguem ver. Vocês estão assentados aqui hoje, eu estou pregando, Deus está sondando a minha mente e o meu coração, está sondando a sua mente e o seu coração. O que se passa na sua mente e no seu coração assentado aqui hoje, Deus conhece. Esse é o Deus que estava vendo Jonas lá. E para citar o Salmo 139 conhecido: para onde eu escaparei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face ou da tua presença? E se você ler esse Salmo 139, é magnífico, é maravilhoso. Não há como fugir da presença de Deus. E Jonas então foi descoberto lá, porque Deus estava contemplando ele aonde ele estava. Enquanto aqueles outros homens estavam lutando, os marinheiros decidem então tirar a sorte, cai sobre Jonas. Olha a partir do verso 8, eu vou ler aqui para vocês. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntavam. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já os tinha contado que estava fugindo do Senhor. E eles dizem: por que você fez uma coisa dessas? É no mínimo vergonhoso, né? O profeta de Deus, o homem que tinha uma missão, ele está distante, ele está caminhando numa direção contrária, ele enfrenta agora uma tempestade, ele enfrenta agora uma luta, homens estão ali correndo risco de perder as suas vidas por causa dele, porque ele diz: a responsabilidade é minha, por minha causa que veio esse mal. E agora ele é questionado: qual é a sua profissão? Ah, eu sou profeta de Deus. Da onde você vem? Ah, eu sou hebreu. Qual é a sua missão? Para onde você vai? Irmãos, você consegue pensar nessas perguntas e responder? Se alguém perguntasse para você: qual é a sua profissão? Quem é você? De onde você vem? No que você acredita? Para onde você vai? Será que nós temos algo para dizer? Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu sou um cristão, eu caminho para os céus, eu tenho esperança na vida eterna, eu fui perdoado dos meus pecados, eu conheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor é quem controla os meus passos, a minha vida, as minhas decisões, o meu futuro está nas mãos dele, eu confio nele, eu espero nele, e ele vem me buscar. Nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos viver essa convicção, nós precisamos estar preparados para este chamado, responder a nossa fé, responder àqueles que precisam de uma mensagem. É o que Jonas deveria estar fazendo, mas não ali no navio, ele deveria estar lá em Nínive. E agora ele não tem coragem para falar: eu sou um profeta de Deus. Ele nem tinha uma mensagem de Deus para eles. Quando ele se identifica então como esse homem de Deus, eles entram em pânico. E ele então reconhece, admite o seu erro, fala: olha, eu sou responsável, me joguem no mar, e quando vocês me jogarem, vocês vão ver que a tempestade vai parar, vai acalmar. O verso 17, nós vamos encontrar: Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Jonas, e Deus não desiste de nós. Às vezes nós nos afastamos um pouco dos seus propósitos, às vezes nós questionamos um pouco os seus propósitos, às vezes nós não entendemos o que Ele está querendo, nós não entendemos o caminho que Ele quer que nós façamos. Às vezes nós até olhamos: nossa, tem digamos assim, explorando esse contexto todo aqui, a região de Tarsis era uma região nobre, era um lugar de maravilhas, era um lugar de prazeres, era um lugar de delícias, era um lugar de riquezas. Então assim, para que eu vou para Nínive? Para que eu vou para um lugar de sofrimento, se eu posso ir para um lugar de alegria, de paz, de gozo e de satisfação? Não adianta você buscar satisfação e gozo se você não estiver na direção de Deus. Não adianta você achar que lá, distante de Deus, num caminho diferente, você vai encontrar essa resposta, porque você não vai encontrar. É só na presença de Deus. Ainda que tenha dor, sofrimento, angústias, tristezas, desafios, se você estiver na presença de Deus, Ele garante. E é isso que nós vemos aqui. O que acontece? Deus dá uma nova oportunidade para ele.
Depois de 3 dias e 3 noites, né, ele é jogado no mar, o mar se acalma, vem um peixe, um grande peixe, engole ele, e ele sai de cena aqui. Mas se nós formos para o capítulo 2, Deus vai restaurar este homem, e vai dar oportunidade a ele, de voltar a estaca zero. Sabe, é como assim: Jonas, faz o seguinte, esquece essa página, eu vou colocar você lá de novo, vou te dar uma nova oportunidade, eu vou colocar você de novo no lugar que nós combinamos. E eu quero dizer para você que não importa o quão longe você esteja, não importa o quão escuro possa ser o lugar. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que estar no ventre do peixe não foi uma experiência agradável. Estar no mar foi uma experiência terrível. Mas ele foi engolido pelo peixe e passou 3 dias e 3 noites ali na escuridão. O texto diz que as algas se enrolavam por ele, no seu corpo, e ele não via nada, a escuridão, e provavelmente um mau cheiro. Mas a Bíblia diz que ali naquele lugar terrível, terrível, não existe outra palavra, ele faz uma coisa importante, ele clama a Deus. Ele diz: das profundezas clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz. Então não importa se o lugar é desconfortável, e às vezes é assim. Nós escolhemos o lugar errado, o caminho errado, e ficou desconfortável, ficou difícil, ficou apertado, ficou escuro, não está dando certo. O que eu faço? Clame ao Senhor: Senhor, eu quero voltar ao centro da tua vontade. Eu sei que eu me desviei, eu escolhi um caminho errado, eu fiz escolhas erradas, equivocadas, e eu quero voltar à tua vontade, eu quero obedecer à tua vontade. Capítulo 10, do verso 2 diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então Jonas teve esta oportunidade. Se você ler o capítulo 3, eu vou ler só os versos 1, 2, 3 e 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a seguinte ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E o que aconteceu? Verso 3: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. E é maravilhoso você ler, porque Nínive ouve a mensagem, se arrepende, o governo, o rei convoca um jejum, e eles se voltam para Deus, e Deus perdoa aquela nação, e Deus restaura aquela nação. E depois você pode até ler o capítulo 4 e vai fazer uma interrogação muito grande na sua cabeça, e você vai se aprofundar um quanto o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso e é um Deus cuidadoso. E eu quero encerrar dizendo para você, diante dessa experiência de Jonas, repito, fugir de Deus não é uma boa escolha. Estar longe do caminho e do propósito de Deus não é a melhor escolha. Ouça a voz de Deus. Se você estava no caminho, estava na direção e se desviou por algum motivo, eu não estou falando que desviou porque desviou da igreja, estou falando de propósito, desviou-se do propósito de Deus. Eu não estou tão firme naquilo que eu gostaria de estar, eu não estou tão convicto daquilo que eu gostaria de fazer. Eu sei o que eu deveria fazer, mas não estou fazendo bem. Eu sei que eu deveria estar indo para lá, mas às vezes eu dou uma escapadinha para cá, às vezes eu ando 2 quilômetros para cá e 1 para lá, mais 2 para cá, e eu estou me distanciando daquilo que Deus quer para mim. Você pode voltar hoje, e Deus está te dando esta oportunidade. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.